Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar contigo na nossa reflexão de 7 de abril, cuja meditação é em João 15:16 e também Deuteronômio 7 e 8. Se você puder pegar sua Bíblia, vai ser uma bênção para que você acompanhe comigo. Vamos ler inicialmente João 15, verso 18. E diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Muito bem. Sabei que se o mundo vos odeia, primeiramente do que vós odiou a mim. Talvez você tenha visto o título da nossa reflexão. Pode ser que isso tenha te chamado a atenção. Por conta do nome, né? Porque uma série norte-americana de uma comédia dramática e também biográfica, ela ficou muito famosa no Brasil. Ela veio ao ar, né, lá nos Estados Unidos na primeira década do século, né, no início dos anos 2000, e ficou muito famosa aqui no Brasil com o nome de Todo Mundo Odeia o Chris. Esse mesmo título da nossa reflexão. Em Portugal, ela ficou conhecida como Todos contra o Chris. E por quê? O Chris, na série, ele é um adolescente crescendo no Brooklyn dos anos 80, com uma família um pouco excêntrica, né? Se você assistiu, se lembra, composta pelo pai Julius, que trabalhava em 2 empregos, a mãe Rochelle, que era firmeza, né? Aquela irmã mimadinha, a Tônia, e o Drew, irmão, que era bastante popular, né? E tinha um amigão dele, o Greg, inteligente. E de certa forma é biográfica, por quê? Porque a série ela foi inspirada e um pouco baseada nas experiências pessoais do ator e comediante Chris Rock, autor e narrador da série. Esse nome talvez para você não seja estranho, não seja estranho se você acompanhava a série, talvez não seja estranho recentemente por aquilo que ficou conhecido nas últimas semanas. É aquele mesmo que na última cerimônia de entrega do Oscar levou um tapa no rosto do Will Smith, porque teria ofendido, né, a honra da sua esposa por conta de um problema da queda de cabelo, né, a alopecia. Tem as coisas aí por trás, mas não convém aqui para nossa reflexão. Apesar de na série o adolescente ser de fato e se sentir muito perseguido por várias pessoas, especialmente pelo valentão Caruso, né? Aquele gordinho lá da série, o Caruso, a professora, a senhorita Morello, que sempre agia contra ele, né? Numa pretensa desculpa de querer ajudá-lo. Você tinha o meliante Perigo, por exemplo, né? Mas, apesar desse nome, não é disso que eu estou falando, mas de que todo mundo odeia o Cristo. E logo, todo mundo odeia o cristão. Eu estou falando de perseguição da igreja. Nós vimos recentemente que Jesus te ama. E o que você precisa fazer por conta desse amor? E exatamente pela nossa reação ao amor de Cristo é que o mundo nos odeia. Todo mundo odeia o cristão. Aliás, seremos odiados de todo o mundo. Mateus 24, 9.
Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Inclusive nos países em que você publicamente se declara de Cristo, você consegue pregar o Evangelho, inclusive em todas as nações nós seremos perseguidos, porque para o mundo seremos uma ameaça aos seus valores, aos seus posicionamentos, e etc, e etc, e etc. Jesus é que nos disse. E aí, é muito importante nós esclarecermos algo, que eu vejo que tem muita gente que se confunde em relação à perseguição por amor a Cristo. Tem perseguição que não é por amor a Cristo, tem perseguição que é por conta de uma reação a atitudes erradas que nós tomamos, e as pessoas reagem a essas atitudes e nos sentimos perseguidos, tá? Mas, quando é por amor a Cristo, ela não acontece como nós vemos em algumas nações, Coreia do Norte, China e várias outras mais, em que a perseguição é mais extremada. Ela não acontece exclusivamente porque nós não queremos adorar determinada figura mística ou autoridade civil, como governante, ditador ou um imperador, né, um imperialista, como muitos nós pensamos, né? Por mais que isso aconteça nesses países, e que de fato acontecerá nos eventos apocalípticos, né, onde aquele que não adorar o anticristo, ele será extremamente perseguido, claro, tá escrito na Bíblia, nós vemos isso claramente, mas a perseguição já e também no passado não é por conta disso, de que você não adora o governante. Você está entendendo? Não é porque você está indo contra o governo do país, da localidade. Não. Ano passado eu estava compartilhando umas aulas na escola bíblica com base em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versos 14 a 16, se eu não estiver enganado. E eu falava sobre a perseguição da igreja. Pode ser que você está assistindo essa reflexão, você tenha assistido alguma dessas lições. E na época, em 2021, na pesquisa que eu fiz no site Portas Abertas, eu identifiquei que existia um número de 340 milhões de cristãos perseguidos. Isso em 2021, e havia tido um crescimento muito grande a partir da pandemia. Mas, de 2021 para 2022, esse número aumentou em 20 milhões. Ou seja, são 360 milhões de cristãos em todo o mundo enfrentando perseguição por causa da fé. É muita gente. E esse número é um número estimado pelo Centro de Pesquisas, tá? Da Portas Abertas, calculado por meio de um questionário aplicado a cristãos locais e que classifica os 50 países onde a perseguição é mais severa. Isso equivale a 1,7% do total da população estimada no Brasil, estimada em 213 milhões. Apesar disso, esses mais de 350 milhões, 360 milhões de cristãos perseguidos, eles permanecem invisíveis e desconhecidos para a maioria. Não para todos. Porque para a maioria, você ora pelos irmãos perseguidos regularmente? Eu não vou nem perguntar diariamente, regularmente. Eu confesso que eu tenho falhado na minha oração pela igreja perseguida. Oro, mas tenho falhado, poderia ser muito melhor nisso. Na definição de Portas Abertas,
A perseguição é qualquer hostilidade vivida como resultado da identificação da pessoa com Jesus Cristo, sejam atitudes hostis, palavras ou até mesmo ações. A perseguição religiosa, ela ocorre quando a pessoa deixa de ter seus direitos de liberdade religiosa garantidos, quando a conversão ao cristianismo é proibida por conta de ameaças vindas do governo ou de grupos extremistas, quando são forçados a deixar suas casas ou empregos por medo da violência que pode alcançá-los, quando são agredidos fisicamente ou até mesmo mortos por causa de sua fé, quando são presos, interrogados e por diversas vezes torturados por se recusarem a negar a Jesus. Isso acontece. Os fatores que levam a essa realidade estão ligados diretamente à cultura, à religião predominante em cada um dos países onde esses cristãos são mais perseguidos. E está relacionada não apenas a religiões, mas ideologias e mentalidades corrompidas, sabe? Impulsos. Não gosta de cristão e persegue. E aí, numa compreensão clássica, esse é o pensamento equivocado, né? A perseguição ela é realizada, respaldada pelo Estado. Mas, na realidade, o que se mostra é que não é o que geralmente acontece, entendeu? Nos dias de hoje, o papel desses agentes estatais é cada vez, não estatais, ele é cada vez mais visível. Se observa que não é apenas o governo, né? Cada vez mais os demais que não fazem parte do governo, esse papel deles na perseguição fica mais evidente. Você vê aí o Estado Islâmico, por exemplo, Boko Haram, o Al-Shabaab, fica muito evidente. Esqueci daqueles lá de... esqueci agora. Lá no Afeganistão, me deu branco. Fica evidente isso, né? E aí, que outros atores sociais, né? Quem mais está nesse papel de perseguição? Oficiais do governo, né? Professores, policiais, autoridades locais, presidentes, mas também líderes de grupos étnicos, chefes tribais, porque tem muita gente em tribos, em etnias que estão se convertendo a Cristo. Tanto o Senhor tem se revelado a essas vidas, como também isso milagrosamente se revelado, e aí as pessoas procuram a Bíblia Sagrada, como também por meio da pregação do Evangelho através de missionários, né? Então, grupos étnicos perseguem. Eu já ouvi testemunhos de pessoas falando na África, por exemplo, num país da África, de acontecer algo assim, né? Com o chefe de uma etnia lá, um chefe tribal, chefe tribal barra religioso. E aí líderes religiosos não cristãos, como imãs, rabinos, monges, budistas, líderes religiosos cristãos, como papas, patriarcas, bispos, padres. Mas você sabia que até pastores perseguem? Ou será que você não sofre perseguição por você ser fundamentalista, né? Radical na palavra de Deus, e algumas igrejas acabam te perseguindo por causa disso? Alguns cristãos te perseguem por causa disso. Grupos religiosos violentos, né? Boko Haram, Hamas, Bodubala Sena, Shinhala Havaya e por aí vai. Grupos de pressão ideológica e o dos que mais tem dado e mais vai dar trabalho, misericórdia, que como eles são tinhosos, é o tal do LGBTQ+. Como? Qualquer coisinha que se fale é perseguição.
né? Talvez aqui até que esse vídeo, né? Ou como algumas pregações minhas, em que eu claramente combato a militância, quando eu declaro que, na palavra de Deus, segundo o padrão bíblico, a homossexualidade é pecado, né? Não necessariamente aquele que está na prática homossexual, ele persegue o cristão, mas essa militância LGBTQ+, a mais, e sei lá tantas siglas, perseguem. Ideologia dos direitos ao aborto. Olha a esquerda aqui no Brasil, por exemplo. Olha a esquerda na América Latina. Olha aquele que pode, é possível, né, que assuma o governo do Brasil, o governo presidencial, agora eleito em 2022. Olha o que ele e o seu grupo defendem. Veja bem, só você ver por aí. Mais cidadãos e quadrilhas, você tem estudantes, vizinhos, lojistas e por aí vai. Parentes, sim, membros diretos da família ou o círculo mais amplo de parentes, sim. Quantos não são perseguidos por sua família? Eu conheço testemunhos de países na África, por exemplo, não vou citar o nome aqui, mas em que se converteu a Cristo, a esposa abandonou ele e 4 ou 5 filhos, se eu não me engano. Conheço, sabe, já ouvi história, sei de relatos, e por aí vai. Partidos políticos, seja no âmbito nacional ou local, né? Você tem alguns na Índia, na Turquia, por exemplo. Grupos paramilitares, por exemplo, as Farc, aqui, pertinho de onde eu estou, no Brasil, na Colômbia, aqui na América do Sul, sim, perseguição. Redes criminosas, e há vários cartéis na América Latina, na Itália e outras partes do mundo. Organizações multilaterais, maior exemplo, ONU. A ONU, que defende programas de educação sexual obrigatórios, contrários aos valores cristãos. A Unesco, atrelada à ONU, por exemplo. A OIC, que é uma cooperação, né, organizada, islâmica, e aí que começou a surgir por conta do Islã no norte da África e sofrendo uma grande pressão ali no continente africano para perseguir os cristãos. E por aí vai. E essa é uma realidade que nós precisamos enfrentar. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Jesus, nesse contexto aqui, Jesus, ele é a videira verdadeira, o Pai, o agricultor, nós, os ramos, as varas. O que frutifica, o ramo, o que frutifica, ele é limpo para que frutifique mais ainda. E o que não frutifica é tirado da videira. No contexto, no meu entender, analisando o contexto do capítulo 15, e você fazendo conexão a outros textos, como o fruto do Espírito, como também 2 Pedro capítulo 1, de que nós vamos do amor à fé, da fé ao amor, eu vejo que o contexto, o fruto aqui é o amor. Esse é o contexto, é o meu entendimento. O contexto é o amor. Esse fruto aqui não é dar fruto no sentido de você ganhar vidas para Jesus. Porque se você ganha vida para Jesus é fruto, o fruto não é ramo. Então aquele que você ganhou para Jesus não vai ser ramo, vai ser um fruto? Não, ele vai ser um outro ramo. Então é óbvio que a outra vida, a alma que é alcançada por meio da tua pregação, ela não é um fruto, ela é um ramo. E esse para mim é o contexto. E como exemplo do amor do Senhor Jesus. Versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ou seja,
do amor de Cristo por seus amigos, mas quando você ora dar a alguém a sua vida pelos seus amigos, Jesus deu a vida por aquele que é seu amigo. Se alguém não se identifica com a morte de Cristo, não é amigo de Jesus. Verso 14: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Então esses amigos são aqueles que o obedecem. Verso 15: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Verso 15, fala da intimidade. E aí, no nosso contexto, eu encontro 12 verdades, pelo menos, que eu quero compartilhar com você sobre esse ódio do mundo. Primeira, no verso 18, sobre o ódio do mundo. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. E aí, eu vejo João 17, 14 a 21. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A primeira questão é essa, de que o Senhor nos deu a palavra e o mundo nos odiou. Qual é a razão do ódio do mundo? A razão do ódio do mundo é porque nós temos a palavra de Deus. Essa é a razão. É por meio dela que nós fomos regenerados. Recebemos a santa semente em nosso coração. E por nós não sermos do mundo, Deus não pede que sejamos tirados do mundo, mas que nós sejamos livrados do mal, santificados nessa mesma palavra que nós recebemos. Então, nós não pertencemos mais a esse mundo, mas, estando aqui, o que nos guarda do mal aqui é nós nos santificarmos na palavra em meio a esse ódio do mundo. A segunda verdade eu enxergo no verso 19, na parte A. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Se nós fôssemos do mundo, mas nós não somos do mundo. E por nós não sermos do mundo, nós não podemos nos conformar com esse mundo. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok? A terceira verdade é a parte B desse verso, que continua dizendo o seguinte: mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Nós fomos escolhidos desse mundo. Nós somos separados desse mundo, selecionados desse mundo. E como é que isso acontece? Pelo novo nascimento. 1 João 5, 18 a 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Por que o maligno não nos toca? Por nós estarmos em Deus, sermos de Deus. Sabemos que somos de Deus, não do mundo. E que o mundo
todo mundo está no maligno. Compreende? E aí, vem comigo na nossa meditação do Antigo Testamento. Espero que você tenha lido também. Que você leia. Porque eu enxergo na nossa meditação do Antigo Testamento um paralelo dessa escolha, tá? Termos sido escolhidos do mundo. A semelhança de que o povo do Egito, o povo de Israel, foi escolhido, tirado do Egito. Nós fomos, e separados das demais nações, nós fomos escolhidos, separados do mundo. Apontando para o nosso passado, o que aconteceu quando nós fomos alcançados pela graça de Deus. Vemos isso em Deuteronômio 7, dos versos 1 a 8. Por exemplo, o verso 1, quando fala no final assim, no início, né? Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti. Aí fala que essas nações, né, são mais numerosas e mais poderosas do que tu, como no mundo. São poucos os que de verdade servem ao Senhor. E aí, o versos 2 e 3. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança. Por quê? Porque eles não eram daquele mundo. Nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não terá aliança no sentido de não ter amizade, comunhão, tratados. E não te aparentarás. Ou seja, um não vai casar com o outro, não vai tomar mulher de lá, né? Por exemplo. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para seus filhos. Pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Não faz parte deles. Entendeu? Então, para mim a figura clara dessa escolha do mundo. E aí, porém assim lhe fareis, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques, queimareis a fogo as suas imagens de escultura, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, viu aí? Para que fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eres menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Fica claro isso, né? Que Deus nos arrancou do Egito espiritual e nos separou do mundo, né? Não nos tirou, ainda temos o convívio, até para que possamos evangelizá-los. Mas não fazemos mais parte desse meio, porque agora nós somos do povo de Deus. Você entendeu? Então existe esse paralelo aqui, que aponta para o passado, aquilo que aconteceu com aquele que se rende a Cristo. Nos versículos de 1 a 5 do capítulo 8, eu consigo enxergar aqui uma figura do presente. Lembra as jornadas do peregrino? Eu vejo aqui, como o texto diz, todos os mandamentos, capítulo 8 de Deuteronômio, verso 1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis, para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Aí vem o versículo 13, aquele que eu comentei quando nós refletimos em Lucas 4:4, lembra? De toda a palavra de Deus. Fiz menção a esse texto aqui.
Aí fala que a roupa não envelheceu, não inchou o pé, os pés não incharam, e que o Senhor castiga aquele que ama, o filho, né? Castiga o filho. Então eu vejo aqui, nesses versos, uma figura dessas jornadas do peregrino cristão, nesse povo que foi provado e forjado no deserto. É o tempo presente, ok? Mas mais à frente, a partir do verso 7 ao 18, eu vejo o futuro. Primeiro, quando nos tirou do Egito e nos escolheu do mundo, passado, quando fomos justificados, tornados sem culpa pelo pecado, porque a culpa recaiu sobre Jesus. Então, pela fé em Jesus, que ressuscitou, como prova de que Deus aceitou o sacrifício, como prova da nossa justificação, então, no passado, fomos tirados do Egito e escolhidos do mundo. É isso que Jesus estava falando em João capítulo 15, tá? Verso 19, parte B. E o presente, tá? Quando nós seguimos aqui nessa jornada, né? Uma caminhada, às vezes, deserto, tem refrigério, né? Tem ali o oásis, mas tem as suas dificuldades, né? Tem as provações. Mas, dos versos 7 a 18, eu vejo do futuro, como figura da nossa ida para a glória. Das riquezas celestiais, o que nós vamos encontrar na glória? A herança, né? Na glória. E aí, em nome de Jesus, não fica raciocinando herança material, tá? Por favor. É espiritual, são as bênçãos espirituais. Por favor, não confunda as coisas. Você não fica sonhando com as ruas no com chão de ouro, tá? Deseja estar na glória por Cristo, né? Por estar na presença eterna de Deus, por isso. E fala do mérito exclusivo de Deus e não nosso. Quando ele diz no verso 8. No verso 7 diz, porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra. Aí fala todas as benesses da terra. E aí, no verso 10, quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus. Né? E aí fala para guardar. E aí no verso 14, e se tiverem aumentado, no 13, se tiverem aumentado os teus gados, os teus rebanhos, se acrescentar a prata e o ouro, se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor. Né? Aí 17, e digas no teu coração, a minha força, a minha fortaleza, da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir a riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Para mim, é uma figura de que nós não somos salvos por mérito nosso. É por mérito exclusivo daquilo que Jesus fez por nós. Né? Então eu vejo esse contexto em Deuteronômio 7:8 sobre essa nossa escolha, de que fomos escolhidos no passado, de que temos a jornada do peregrino no presente e que iremos para a terra prometida no futuro. Amém? A quarta verdade que eu enxergo aqui, de João 15, sobre o ódio do mundo, verso 20, parte A. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor, é da superioridade do Senhor Jesus. Tem gente que quer receber glória do homem. Tem gente que quer crescer e quer que o Senhor diminua. Tem gente que quer aparecer e diminuir o Senhor. Tem gente que quer ser maior do que Cristo. Tem gente que quer fazer da vida espiritual centrada no homem. Quer fazer um culto centrado no homem, quando a superioridade é do Senhor Jesus. Exemplo disso, João Batista, registrado no capítulo 3 aqui de João. E lembrando que João o Batista não é o João apóstolo que escreveu o Evangelho, as 3 epístolas e Apocalipse. O João o Batista é o filho de Isabel, primo de Jesus, né? Parente de Jesus. João 3, 28 a 31. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele, aquele que tem a esposa é o esposo.
mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Então é loucura isso que muitos fazem. Quinta verdade, na parte B do verso 20. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. É que nós temos o exemplo de Cristo. E os textos que eu usei, tratando de perseguição nas lições, né? Sobre como discipularmos, como cumprirmos a missão fazendo discípulos. 1 Tessalonicenses 2, 14 a 16. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido. E não agrada a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. E Jesus foi perseguido, somos também, e ponto. Sexta verdade é da pregação do Evangelho, porque o final do versículo, na parte C, diz assim: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. E essa palavra é o Evangelho que precisa ser pregado. Nesse tempo, mesmo diante da perseguição, do ódio, em que as pessoas rejeitam ouvir a palavra, para ouvirem palavras suaves, por que eu digo isso? Porque em nações em que o Evangelho, a verdade toda, né, todo o conselho de Deus é proibido de ser pregado, mas pregado aquilo que o governo quer que se pregue, na China, por exemplo, quando as igrejas aderem ao governo, você vai pregar aquilo que é agradável a eles ouvirem. E não é isso que a palavra nos ensina. 2 Timóteo 4, 1 a 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, do Evangelho, voltando às fábulas. Então, é perseguição? Vai fazer o quê? Pregar o Evangelho, como os apóstolos. Voltavam da perseguição, iam para a igreja, oravam: Senhor, nos dá ousadia para que nós continuemos pregando a Tua palavra. Eles eram cheios do Espírito Santo. Já vou falar disso daqui a pouco. Sétima verdade é a rejeição por causa de Cristo. Verso 21, parte A. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome. 2 Timóteo 3, 10 a 12. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. É discípulo de Cristo? Vai ser perseguido. É fato. Se for verdadeiro discípulo de Cristo. Oitava verdade, o desprezo a Deus, na parte final do verso, porque não conhecem aquele que me enviou. Aí eu me lembro de Romanos 1, 21 e 28. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, verso 28 agora, né? Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm,
Por que esse mundo está do jeito que está? Porque Deus está largando de mão a sociedade. É por isso. Porque eles rejeitam a Deus, Deus os larga de mão. É por isso. E em meio a esse mundo largado de mão, que nos persegue, nos perseguirá acirradamente, muito em breve, de todas as nações. Nona verdade é a necessidade do envio do Filho, quando fala assim, verso 22, parte A. Se eu não viera. Jesus veio. Gálatas 4, 4 a 6. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Para que ele veio? Para remir, para perdoar os nossos pecados, para nos fazer filhos de Deus e para enviar, para recebermos do Espírito Santo, o Espírito de Cristo. 10ª verdade é que Jesus veio e ele trouxe uma mensagem confrontadora. Se a mensagem dele foi confrontadora, qual é a nossa mensagem? Porque ele diz o seguinte, se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Porque Jesus trouxe uma mensagem que os confrontou. Marcos 1, 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. É um resumo, né? Cada frase aí é um resumo de cada um dos 4 evangelhos, inclusive na ordem que estão aqui no Novo Testamento, né? Aprendi isso com o meu pastor, né, e concordo com ele, né? Depois enxergando isso, realmente Deus foi tão detalhista, inclusive nisso. Verso 11, então é uma mensagem que confronta. 11ª verdade é a autenticação dos sinais, verso 24. Se eu entre eles não fizesse tais obras, sinais, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Olha o que diz Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. E a 10ª verdade é do revestimento do Espírito Santo, para nós testemunharmos mesmo em meio à perseguição. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa buscar o revestimento de poder do alto. Você precisa estar com a lâmpada cheia de azeite e ter azeite na reserva, na plenitude do Espírito Santo. Versos 26 e 27. 25. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, odiaram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E o termo para testemunhas, no grego, é o mesmo para mártir. Como? No verso 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Por quê? Foi o que Jesus mandou fazer. Antes dele começar a falar do ódio do mundo, se o mundo vos odeia, ele falou que nós nos amamos. Quando nos amamos, nós estamos guardando o mandamento de Jesus e permanecemos em seu amor. Verso 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou,
também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, se o mandamento é nós amarmos, e se nós guardarmos o mandamento, nós permanecemos no seu amor, se permanecermos no seu amor, nós estamos nele, né? Quando o seu mandamento estiver em nós, então, quando nos amamos, estamos guardando o mandamento de Jesus. Permanecendo em seu amor, estando em Cristo. Do contrário, se nós não nos amarmos, nós seremos arrancados, secaremos e seremos lançados no fogo ardente. Versos 4 a 6. Estai em mim e eu em vós. Como estarmos em Cristo? Ele acabou de dizer lá mais à frente, né? Guardando os mandamentos. E eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Lembra que eu falei mais no início que o fruto é o amor no contexto? Ok? Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Que fruto é esse? O amor. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Mas aí Jesus continua: se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Aí lá na frente ele fala, como o Pai, no verso 9, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, como nós permanecemos em Cristo? Amando, obedecendo, amando-nos uns aos outros. E aí, quando nós estamos no amor do Senhor, amando uns aos outros, eu anotei aqui, até no caderno, esqueci de passar aqui no amor, nós temos a intercessão dos irmãos. Amando-nos uns aos outros, nós oramos uns pelos outros, e quando nós estivermos precisando de ajuda em oração, nós temos a cobertura de oração da igreja. Lembra de Pedro preso? A igreja estava orando. Amando uns aos outros, nós encontramos intercessão. Amando uns aos outros, nós encontramos acolhimento. Quando Pedro foi liberto, para onde ele foi? Para o meio da igreja. Na perseguição, nós precisaremos muito do acolhimento uns dos outros. Mas isso é só amando. Se você não amar de verdade o irmão, se eu não amar de verdade o irmão, na verdade, como não verdadeiro cristão, a pessoa vai denunciar aquele, ao invés de acolhê-lo. Outra, no amor, nós encontramos ajuda. Ajuda. Seja com alimento, seja com roupas, seja com as necessidades que o outro tem. Ajuda. No amor, nós encontramos também repreensão. O irmão vai nos corrigir quando nós estivermos errados. Isso é importante. Eu louvo a Deus quando eu sou repreendido, quando eu sou corrigido. No amor, não quando eu sou repreendido de maneira errada. Tem gente que faz de maneira errada, com conteúdo errado, e não era para ter repreendido, né? Mas uma outra questão é essa. Mas a repreensão é importante. No amor, nós encontramos encorajamento. Encorajamento. Um incentiva, anima o outro. E nós vamos precisar cada vez mais estarmos nos encorajando mutuamente.
No amor, nós encontramos também conselho. Conselho. Entendeu? E também no amor, juntos, ali congregando, louvando, adorando ao Senhor, orando juntos, nós somos cheios do Espírito Santo. Então, o que Jesus manda a gente fazer diante do ódio do mundo, em que todo mundo odeia o Cristo e, por consequência, todo mundo odeia o cristão? Amarmos uns aos outros. Nós sermos igreja de verdade. Não nos isolarmos, mas mais do que estarmos junto aos irmãos, nós andarmos em unidade. Em unidade. Precisamos ser igreja e amarmos uns aos outros. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.